Olá, esse é o Review Quadriláteros. Quem é fã de Garth Ennis conhece essa verve um tanto quanto, digamos, sanguinolenta e aquele humor não tão engraçado, não tão puéril como a gente imagina. A gente ri sabendo que a gente está rindo de uma situação completamente inverossímil, mas que se fosse verdade era algo que a gente deveria não estar dando risada. Mas o material do Garth Ennis, ele se presta a muita coisa, tem sido adaptado, inclusive agora em seriados e tudo, mas se tem um personagem com o qual ele se identificou foi o Justiceiro. O material do Garth Ennis do Justiceiro é extremamente divertido, mas a gente dá aquela risada um tanto quanto culpada, né? Já que a gente vê que aquela situação daquela violência extrema, mas é impossível você não se deleitar ou não se divertir com algumas situações. O tempo do Garth Ennis escrevendo o Justiceiro foi muito grande. Ele teve aquela minissérie de 12 números original, inclusive foi meio adaptada em um dos filmes do Justiceiro, infelizmente não tão bem adaptada. Você teve uma série posterior muito longa que saiu aqui há pouco tempo, uns encadernados muito luxuosos, muito bonitos, e são histórias extremamente divertidas, onde ele enfrenta um vilão barracuda, que também é um outro, digamos, tão carne do pescoço ou pior do que o próprio Justiceiro. As histórias são excelentes, você tem inclusive uma revisitação do Justiceiro na época do Vietnã, dentro das várias histórias que o Garth Ennis escreve, e foi fechado com, digamos, uma chave de ouro. Você tem um material maravilhoso e que estaria ali. Mas eis que Garth Ennis resolve novamente escrever o Justiceiro. E mais uma vez ele escreve sobre o período do Justiceiro no Vietnã. Posso dizer a vocês que quando esse tipo de notícia bateu assim a primeira vez, eu me perguntei, precisa? Ele já falou tudo que ele precisava falar do Justiceiro, de tudo que aquilo que move o Justiceiro e que teria trazido do Vietnã para cá, mas eu tive a oportunidade de ler esse material novo, mais novo do Garth Ennis, com o Justiceiro, que é o pelotão. Digamos que eles são situações que se passam antes do período que é retratado nas histórias do Justiceiro, por Garth Ennis originais que saiu naqueles encadernados que eu comentei aqui. O início, quando o Justiceiro chegando no Vietnã e se envolvendo com aquela situação. E o que eu posso dizer é que o Garth Ennis, ele é um escritor de uma verve muito forte e que a violência dele ganha esses ares de irrealidade, mas não nessa história aqui. Inclusive ele segura muito essa coisa. Aqui você dificilmente vai ver uma morte ou uma situação extrema, como nos quadrinhos, com ele passando com um rolo compressor em cima do Wolverine, já que o Wolverine não ia morrer de qualquer jeito. E aqui você vê uma situação muito, digamos, muito mais real. Você vê um Garth Ennis um tanto quanto mais contido nessa situação exacerbada, mas extremamente fiel a uma situação real de guerra. É uma edição surpreendentemente boa, surpreendentemente para mim, porque eu achei que teria um gosto de já vi isso antes. Mas é uma edição interessante, mostra a formação realmente de uma pessoa diante de uma situação de guerra e vendo o quanto ela é mais preparada para isso do que seus companheiros ali de pelotão. É interessante como o Ennis, nessa edição, ele mostra o quanto ele entende realmente de uma situação de conflito, de guerra e uma situação, digamos, de tensão. São personagens que prendem, extremamente reais e ao mesmo tempo exacerbados, mas sem você sentir que você está lendo um quadrinho de super-herói ou algo relacionado a super-herói. É uma coisa bem mais, digamos, galgada numa semi-realidade. É um material extremamente curioso, que eu realmente não dava muita coisa por ele, mas que abrilhantou realmente a minha coleção. Eu realmente gostei muito desse material. Se você gosta do Ennis, já digo o seguinte, se você gosta exatamente desse Ennis exacerbado, desse Garth Ennis exacerbado, você não vai ter ele aqui, mas você vai ter uma história muito bem escrita, com personagens incríveis, numa situação de guerra, que é algo que a gente imagina o que seja, mas que não tenha exatamente o escopo de entender o que realmente acontece. É algo que eu, desde a época dos quadrinhos do conflito do Vietnã, também da Marvel, eu não vi algo tão bem colocado numa situação dessa guerra. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, por favor, nos acompanhe. Até a próxima.